Vamos aproveitar agora e trocar o... rapaz. Trazer aí o Anderson Matos pra gente falar do Vasco da Gama. Vamos baixar um pouquinho o nível. Faz isso não. Deixa os caras chegar primeiro. Deixa os caras chegar primeiro e depois... Eu não cheguei antes porque eu tava segurando a lanterna. Cafezinho, desculpa. Cafezinho com espupa. Cafezinho que ninguém bebe. Passarinho não bebe. Ai. Fala aí, Anderson Matos, se apresenta aí. Salve, salve, galera. Mais uma vez aí, Anderson Matos na área, representando o nosso Vasco triste. Mas vamos reabilitar aí nessa parada. Eu acredito. Ó, porque se eu não acreditasse, eu tá mentindo. Porque eu não consigo parar de falar do Botafogo, gente. Tá fazendo mais matemática lá, uns cálculos doidos. Faltam... Se o Botafogo ganhar 11 jogos desses 22, a probabilidade fica... mantendo a distância que ainda dá hoje, os próximos 11 jogos, se o Botafogo ganhar, é campeão. Não tem como tirar, matematicamente falando. Sim. E pro Vasco não ser rebaixado, eu tava vendo também, é 11 jogos. Pra ele Então pronto. ficar tranquilo. Então eu tenho que acreditar no Vasco. Desde que o Fluminense, com 99% de chance, se livrou, eu acredito. É verdade. Então o Ramon tá aí pra isso. Mandei um negócio aí no seu WhatsApp. Então, não, mas a questão é que, assim, o Vasco tá numa situação tão merda, Ué. tão complicada. Ué, devagar. Não, mas não, calma. Devagar. Pô, eu já falei com a galera, eu também sou vascaíno e, pô, não Por tem... isso que o Vasco tá assim. Sacanagem. Ele é realista. Porra. Ai. Eu também sou a cara dele. Vai lá. Que ninguém quer jogar no Vasco, cara. Agora o Rojas já desistiu Tava tudo acertado, o cara já tava com passagem comprada pra aqui pro Rio de Janeiro e desistiu? Perdeu o voo? Não, na verdade, acho que ele deve ter ligado. River Plate, me salva dessa, cara. River Plate mudou o contrato, cara, na hora. Assim, tava em empréstimo, aí pra vir pro Vasco, o River Plate queria renovar com o Rojas mais um ano, e o Rojas falou que não. Aí cancelou o contrato. Cara, e a questão é essa, cara. Que assim, criou-se uma expectativa tão grande e a gente volta nesse... Não adianta. Né? Todo episódio, qualquer lugar que você falar de Vasco, ele vai voltar exatamente nesse assunto. Vasco SAF, entrou com dinheiro e que não sei o quê, mas a gestão foi uma bosta. Até agora nada, né? Você que é o cara da SAF. Que acredita. Cara, então, eu não entendo o que aconteceu com o Vasco, sinceramente. Eu não sei se foi o azar de pegar de uma SAF que não deu uma gestão, assim... Profissional pro Vasco, porque o do Botafogo, quando entrou, a gente ficou muito assim, ainda mais que o cara tem outros times, ele tava dando prioridade ao Crystal Palace, ao Lyon, botou os jogadores pra lá. Só que depois que a gente foi entender a visão de empresário do John Textor, que ele estava priorizando uma outra base, valorizando os jogadores lá fora para depois trazer. Trouxe várias contratações de pessoas que estavam se destacando no futebol sul-americano, que já está acostumado com isso aqui. Ou seja, ele fez o time realmente para competir isso aí, Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores. Mas a gente lá atrás não estava entendendo. E eu fui dar uma olhada assim no do Vasco, vi que não foi, mas não foi igual, assim, a mesma coisa. Contratou um montão de jogador, mas meio que aleatoriamente, não tava num projeto. Padrão, cara. Isso, padrão. E depois eu vi que não é só com o Vasco, né? Os outros times da 7-7 estão... De maior pior, só um, se eu não me engano, que tá se salvando aí, que... Subiu, o Genoa, né? Mas caiu e subiu, na verdade. Subiu. E aí, exatamente isso que eu ia falar, que na verdade o único padrão que existe em todos os times da 777 é o seguinte... Pelo amor de Deus. Todos eles, depois que a SAF assumiu, a empresa assumiu, eles foram para a segunda divisão para se reforçar e voltar mais forte na primeira. O problema é, Genoa não é um Vasco. Os outros times não são o Vasco. Assim, em questão de importância dentro do país. E aí, você tem um time com uma torcida que é maior do que a Itália em número de pessoas.
Que isso, cara. Eu não sabia dessa informação. Também não, ó, cultura. Porque... Anderson assim, Valente tá vendo? Agora eu tô honrado de você estar... Em números de... não, e aí eu falo também do Flamengo. O Flamengo tem mais torcedores do que... Rapaz. Mais torcedores do que alguns países. Ele. Não. Não, mas é realidade. Tem que ser sincero. É a realidade. Eu acho que o que você quer dizer é que o Gênova, às vezes, ser rebaixado na Itália... Normal. Tipo agora, o Vasco ser rebaixado aqui no Brasil, além de... Pega muito mal. Pelo número de pessoas, pelo número de torcedores, pela importância do clube na história do futebol do Brasil e na história do futebol mundial. E eu levo um pouquinho o nível aqui, até que defender o meu ponto de cada dia. Que jogar na cara. E aí acaba se acontecendo esse tipo de coisa, né? Cara, mas tudo acontece com o Vasco. Até pra contratar, o cara tá me trazendo o Felipe Caicedo. É sacanagem, pô. E não é zoeira, cara. Vai ser apresentado segunda. Mano. Como é que a gente defende? Não tem como. Fala, flamenguista. Aí a gente cai na pele, não tem jeito, cara. Pô, a gente já fica esperando a oportunidadezinha. Você deu esse mole, já era. Não, e olha que o Vasco começou um ano totalmente diferente do que a gente imaginou como ele ia estar agora, nesse final de primeiro turno. Começou empatando, sei lá. Ganhando o Atlético, empatando com o Palmeiras. Ganhando do Atlético, empatando com o Palmeiras. Fez um jogão contra o Flamengo, entendeu? E não sei o que aconteceu. Começou a desandar. Pedro Raul não quis mais fazer gol. Aliás, bem falado, bem lembrado. Não, você não sabe do golaço do Pedro Raul? Não. De voleio? Cara, ele fez um golaço lindo. O mais bonito da carreira. Por aí. Depois que saiu do Vasco. Aí adiante. Ou seja, como é que o torcedor fica nessa hora? Cara, teve um amigo flamenguista que ele falou assim, maldição de Eurico Miranda. Aí ele falou, o Vasco só veio decaindo quando o Eurico Miranda falou que ia pra Sibéria. É mesmo, cara, é brabo, cara. Mas enfim, faz parte. O Vasco eu acho que ainda tem chance, como um amigo falou. 11 jogos. Ainda tem chance, ainda tem campeonato pra caramba. E assim vai. Lutar dia a dia. Dom Ramon chegou aí, já deu um novo ritmo de treino, de jogo pro Vasco. E vamos tentar. Contratou um raçudo aí, como é que é o nome daquele? Medel, o cara dando carrinho até nos próprios companheiros do treino. Lembra Guinha Azul, cara. Lembra Guinha Azul, isso aí. E, do pescoço pra baixo era canela, né? Rapaz. E é isso. Mas enfim. Eu me perdi aqui. Tem quebrou a perna do cara lá do Marcelo. Que isso? Marcelo também veio pro Brasil, né? Cadê aquele futebol de Champions League? Aquela discussão que ele teve com o Gabigol. Pô, eu vou falar que foi intimidado. A gente acabou de receber aqui Gabigol, aqui é Brasil, pô. Quem tá acompanhando, o Marcelo acabou de ser expulso, que quebrou a perna de um jogador no jogo lá do Argentino Júnior. Tá quanto o jogo? 1-0 ainda. Mas o cara quebrou a perna. O flamenguista dando notícia. Sério, sacanagem! E é impressionante, cara, como a galera tá secando o Flamengo. O Flamengo, eu não esperava isso daí não, do Flamengo, sério mesmo. Queria ganhar uma coisa, mas é impressionante. A gente tava tocando num evento e tava Botafogo e Santos, né? E o jogo não tava muito favorável ao Botafogo até o final do jogo. Mas eu tava vendo o pessoal comemorando o gol do Santos. Eu falei, vocês estão vendo o jogo do Flamengo? Não. Os flamenguistas aqui comemorando muito o gol do Santos. Eu falei, que isso, cara, não tem essa necessidade. Pô, não precisa, né? Não precisa, cara. Tá longe mesmo, a gente esquece. Você tem que aproveitar, né? Cada oportunidade. Mesmo assim, a secada não deu certo. Empatezinho já ajuda a gente bastante. Eu acho que o time... Como que a gente sente com todas as torcidas. Todo mundo torcendo pra gente. Falei, qual é a necessidade? Não estamos atrapalhando em nada na vida dele. O flamenguista vai ficar muito pé da vida se o Botafogo ganhar esse título. Não, acho que não é possível que vai ficar tanto assim, cara. Eles não tem nada. O Botafogo não tá competindo em número de título com ninguém. Só quer um pra chamar de seu. Só um. Eu preciso ver isso, cara. Depois de tanto tempo. Tem esse momento de glória. Aí o pessoal quer ficar secando. Anti-flamenguista tá torcendo pro Botafogo, cara. Pra causar raiva no Flamengo. Porque, exato, meu irmão, os caras não tem nada contra o Vasco, não. Eu até faço uma brincadeira, mas meu nome tem Gama, né? Que leva o nome do Vasco. Mas tô precisando desse títulozinho aí. Só um. Não pedi muito, não.
Eu achava que você era vascaíno por causa do Gama, né? Não, o pessoal me pergunta isso. Veio de família mesmo, nem tem explicação isso aí. A família... Já zoaram no... Eu fui lá, árvore genealógica, não tem nada a ver. Vai que tem descendência portuguesa. Será? A família já zoou, já vai nascer zoado, Gama. Gama, Não, tinha um tio meu, um pessoal que foi pra esse lado, né? Foi mesmo? Gama, então sou Vasco. E não deram muito certo, não. Não deu muito certo. Tão triste até agora. Chateado. Cara, eu vou parar esse momento aqui. É bom, né? Não por isso. Sabe por quê? Quando a gente... Assim, e é uma coisa assim do trabalho. Eles ainda não sabem. Tô sabendo isso agora. Sabe uma parada muito maneira que, principalmente em qualquer tipo de trabalho, você sabe disso, que você é músico, você trabalha na noite, quando pessoas importantes começam a ver seu trabalho, isso é muito acompanhar o seu trabalho. E acabar de ver que o Somália acabou de curtir o nosso conteúdo. Somália. Isso, velho. Aquele que era do Negão Grandão, Fluminense. Pô, tá maluco. Cara, um abraço, Somália. Rei dos gols. Pô, show de bola. Isso era jogador raiz, né? É mesmo? Pô, é o tipo de jogador do Rio de Janeiro que, assim, que a gente que jogou no Rio, né? Que a gente não vê hoje. Exato. Difícil de ver um jogador. Deve ser uma resenha boa com o Somália. Deve ser. Tá convidado. Tá convidado, Somália. Tá convidado. Aliás, ele sabe, porque a gente já mandou mensagem pra ele. Tá convidado. Então, é só um momento assim, tipo, caraca. É legal demais, né? Saber que alguém Exato. do teu segmento tá vendo aqui. E quero que Gabriel Peck esteja vendo meu conteúdo. Gabriel Peck, acorda. Acorda, pô. Por favor, Gabriel. Figueiredo, acorda, pô. Pô, e eu tenho o Marlon Gomes. Marlon Gomes, o Campo Grande, né? Ele daqui da minha área, que já foi na minha casa lá. Os pais dele são amigos dos meus pais. Ele vivia lá em casa, meu pai chamava ele de Shurek. Ele era muito... Olha aí os bastidores aí de infância. Vivia lá em casa, cara. Os irmãos, é engraçado que a família toda, o pai dele... sempre foi muito, assim, em questão de futebol. Além de jogar, é um coroa, assim, que joga muito. Sempre jogou muito, assim, nas peladas. Até joga hoje lá no campo do Guaratiba ainda. Os filhos, o mais velho, o Max, estudou comigo. Também jogava muita bola. Eu ficava assim, esse moleque vai ser caminho jogador. Que ele foi pra um outro caminho. Hoje é pai de família e tal, tem a vida dele. O irmão mais novo, o irmão do meio, Matheus. Porque a gente vê, não é possível que vai cair 2 raios nessa família. Aí tu viu o irmão mais novo jogava bola... Para caramba, e hoje ele, se eu não me engano, ele tava no Nova Iguaçu, também tava... Esse ainda segue como futebol. Mas o Marlon, a gente olhava assim, pô, não é possível 3 vezes na mesma família, assim, em sequência. E foi ou a DNA, ou genética. Graças a Deus prosperou na família. Eu fico muito até... Muito bom, muito bom. Feliz moleque é bola, moleque é bola. Pô, e aqui da área é o maior orgulho, né? A gente bate palma, independente do time dele. Se ele estivesse no Flamengo, eu também ia bater palma. O mais próximo lá, eu queria ele no Vasco, né? O Davis. A galera pensa que Campo Grande é tão distante, mas só as coisinhas aí, rapaz. O Jean Lucas, que tá no Santos hoje. É da área de vocês, né? Ele é da rua do Buga, que era pra estar aí hoje. Aconteceu um imprevisto, infelizmente ele não pôde estar. Teve um probleminha. Eu morava na rua dele aqui, ali pertinho, a gente conhece o João Lucas também desde Bugão, tão contigo. Alexandre Comédios. Falou que esse cara é gente boa. É boa mesmo. Ai. E, bem, continuando as propostas, né? Tem aí mais 2 propostas, ou para poder ser negado, ou a tal da cereja no bolo aí que aquele cara sempre fala lá, o Zé Comédia. Ou Zé Coméia. Diego Costa, né? Diego Costa ou Vercelli? Cara, acho que é Vergueri, sei lá. É o artilheiro do campeonato argentino. O Vasco tentou um Michael Santos, que também foi artilheiro junto com esse cara. Não conseguiu. O presidente do Tiaretes chamou o Vasco de caloteiro. Se não desse garantia, irmão, não leva. E basicamente isso, cara. E aí tentou esse cara aí. Eu acho que esse cara vai fechar. E eu acho que ou fecha ele ou fecha o Diego Costa. Um dos dois, porque os dois jogam na mesma posição. Você acha 34... que quando eu vi essa notícia, eu fiquei meio assustado. Diego Costa, lá em Madrid. Ele iria sair lá da Europa. Não, ele tá sem contrato. Mas, porra... Mas de qualquer jeito tá lá, né? Lá em Madrid, o empresário chega. Dieguinho, fala pra mim, Dieguinho. Vamos jogar no último colocado do brasileiro. Eu acho... Não tô desmerecendo o Vasco, não. O Vasco é muito maior que o Diego Costa, óbvio. Mas o momento agora é mais favorável ele ficar lá. O cara falou assim, eu vou jogar. Me dá 1,5 milhão de salário que eu vou jogar. O Vasco foi lá e bancou. E agora, Diego? Tá enrolando. Até agora não deu. 1,5 milhão de salário. Não teve o Vitor Pereira no Flamengo? 15 milhões?
É. Detalhe. Vai fazer aquilo que ele fez? Pô, mano, me dá 10 reais. Eu só queria saber da sogra dele no final das contas. E o estava pago. Você que está acompanhando aí o nosso conteúdo, já deixa a sua pergunta, já vi aqui que tem algumas perguntas pra gente. E participa, interage com a gente, deixa aí seu like, sua curtida, sua zoação.